tendo mais conhecimento, mais reflexões e também potencializando os nossos sentimentos. Principalmente em razão do tema proposto pela Mônica, que com certeza é uma riqueza de ensinamentos que nos norteiam constantemente na vida. Então, nós iremos fazer a nossa prece inicial para que possamos, então, passar a palavra para a Mônica. Eu agradeço já antecipadamente a Mônica por ter aceito o nosso convite de compor a palestra mensal do mês de novembro. Eu fico muito feliz, principalmente com a proposta que ela vem nos apresentar acerca da história e da vida de Joana de Cusa. Então, nós pedimos licença para fazer a prece inicial, rogando ao Divino Mestre que envolva-nos neste momento, trazendo a cada um de nós a vibração, os fluidos, a energia, para nos fortalecer ainda mais na vida e que consigamos, de alguma forma, estarmos cada vez mais atentos, dispostos, diante dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades para com o Evangelho. E sempre trabalhando para estarmos servindo a Jesus na edificação do reino em nossos corações. Que o Divino Mestre envolva a nossa querida Mônica, a oradora de hoje, para que ela possa, nas vibrações desse espírito maravilhoso que é Joana de Cusa, sentir-se envolvida para nos trazer as lições, as reflexões tão importantes para cada um de nós. Que Jesus se faça presente sempre nos nossos corações e que as vibrações aqui produzidas e emitidas possam, de alguma forma, ser encaminhadas no auxílio de tantos irmãos nossos que, nesse mesmo momento, padecem dores, aflições, angústias, sofrimentos, e nós, de alguma forma, possamos contribuir no consolo, no lenitivo e no auxílio, em nome de Jesus. Que assim seja. Então, eu gostaria já de deixar a palavra com a nossa querida Mônica Guedelhu Bonaparte. Boa noite a todos, boa noite, amigos da Casa de Eurípides. Eu fiquei feliz também com o seu convite, Gustavo, obrigada. E esse tema eu acho assim bem interessante, porque a proposta era falar das mulheres do Evangelho. E dentre elas, eu escolhi a Joana de Cusa. Acho que pela época, né, que tudo aconteceu, a passagem de Jesus por aqui, muitas mulheres acompanharam Jesus, só que poucas citações nós temos nos evangelhos. Mas a história de Joana é uma história muito bonita, que eu acho que vale a pena, acho que nós vamos acompanhar aqui a história dela e vocês vão perceber que tem muitos ensinamentos nessa história de Joana. Nos evangelhos, principalmente no evangelho de Lucas, Joana é citada algumas vezes. Ela é citada, tem o capítulo 8, Lucas cita que algumas mulheres acompanhavam Jesus nas suas peregrinações e até o serviam com seus bens. Então, muitas mulheres que eram da sociedade daquela época
ela se travestiu entre as servas com vestes simples para poder acompanhar Jesus. E acompanhavam e contribuíam com Jesus. Joana é uma dessas mulheres muito, muito especial. No capítulo 24 também do Evangelho de Lucas, ele cita Joana mais uma vez, junto com as outras mulheres que encontraram o sepulcro de Jesus vazio. Então, Lucas cita aqui, junto com Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Susana e outras mulheres, Joana estava lá também, ao lado delas, e encontraram o sepulcro de Jesus vazio. Mas eu acho que é importante, antes da gente entrar exatamente na história da Joana, nós passarmos um pouquinho para vocês do que acontecia nessa época de Cristo. Como estava o cenário todo nessa época onde Cristo estava pregando e essas mulheres estavam acompanhando. Fazia parte, nessa época, do domínio do Império Romano. Então, uma época de muitas guerras. O Império Romano conquistou quase que o mundo, mas às custas de poderes, de guerra, de força. Então, era uma fase de falta de amor, de miséria do povo, miséria econômica, miséria moral. Os judeus, eles nessa época esperavam o Messias. Eles também esperavam o Messias, só que eles esperavam um Messias guerreiro, e não Jesus, aquele homem bom que trazia mensagens de paz, de amor, que tentava convencê-los a ser bom pelo amor. Dentro da religiosidade dos judeus naquela época, existiam os fariseus e os saduceus. Eles eram uma espécie de partidos religiosos, como se a gente pudesse, agora nós estamos perto da eleição, né? Pensar isso, eles eram dois partidos religiosos que interpretavam as leis religiosas conforme seus interesses. E Jesus, nessa época, ele algumas vezes falou que o povo poderia até seguir o que eles diziam, mas não o que eles faziam. Então, não eram pessoas de bons exemplos. Então, nós estávamos naquela época, no domínio do Império Romano, no meio das guerras, com essa religiosidade dos judeus que eram dirigidas por interesses, por conflitos. E quem era o governador nessa época? Nessa época, o governador era Herodes Antipas. Herodes era um governador da Galiléia e da Judéia. Ele já nasceu herdando esse título do seu pai, que era o outro Herodes, era Herodes Antípatro, que era o grande. O pai dele foi um guerreiro que ajudou os romanos na sua conquista e recebeu dos romanos um título de rei e administrador dessa região. E o Herodes Antipas, que é o nosso aqui em questão, ele era o governador e era o rei também, tinha um título de rei. Só que ele cresceu como um príncipe frívolo, com uma série de crimes ditos pelo povo que pertencia ao reinado de Herodes Antipas. Então, toda essa situação, os romanos dominando, Herodes, que era o rei dos judeus, respondendo aos romanos, os religiosos, que também não eram lá muito aprovados, nem por Jesus. Jesus declarou que o seu comportamento dos religiosos judeus não era muito admirável nessa época. Então, é essa época que a gente vai encontrar a nossa Joana. Como que a gente coloca a Joana nessa época? Joana era esposa de Cusa. Cusa era o braço direito de Herodes Antipas. Ele era, então, um funcionário do alto escalão do reinado de Herodes. E Cusa, frente a toda essa situação, se dividia entre interesses dos judeus, interesses dos romanos, interesses de Herodes, vivia naquela situação de conflito, tentando se manter. E Joana, uma mulher boa, uma mulher de fé, vivia insatisfeita com essa situação do seu esposo. Amava o esposo, mas vivia insatisfeita. E dentro dos livros que a gente vai citar sobre a história de Joana, além do Evangelho,
Principalmente, nós vamos contar para vocês uma passagem de Joana com Jesus, que é toda descrita no capítulo do livro Boa Nova, que é muito bonito. E essa passagem de Joana junto com Jesus vai nos trazer assim ensinamentos muito importantes. Nesse capítulo do livro Boa Nova, ele cita que entre a multidão, que invariavelmente acompanhava Jesus nas suas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de raro caráter, nobre caráter e rara dedicação. E essa mulher era Joana, que estava sempre lá nas pregações de Jesus. Joana vivia em Cafarnaum, uma cidade onde também se juntavam interesses de comerciantes, interesses de pescadores. E Joana, mesmo sendo uma nobre da sociedade, pela posição do seu esposo, se juntava às servas e acompanhava o mestre em suas pregações. E Joana, ela sempre acompanhava as pregações de Jesus, mas um dia ela resolve procurar o mestre para contar os seus dissabores, a sua tristeza, o que ela passava, como ela andava amargurada com essa situação do esposo, dentro de todos esses conflitos. E seu esposo também se Oi, gente, voltou. E o que houve aqui que saiu meu som. Então, Joana, além dela acompanhar o mestre em suas pregações, ela resolveu procurar o mestre para ter uma conversa, para expor os seus dissabores, a sua tristeza, frente a essa situação do esposo. Joana amava seu esposo, mas vivia muito insatisfeita. Ele se dividia em todas as religiões, os deuses dos romanos, dos judeus, e ela já seguia os ensinamentos do mestre, de um Deus único, de um Deus de amor, e ela queria muito passar tudo isso para o seu esposo, então vivia nesse conflito. E um dia, Joana procura, então, Jesus na casa de Simão Pedro, e expõe toda essa tristeza que passava no seu coração. Joana pensou até em deixar seu esposo e seguir Jesus e abandoná-lo, porque ela achava que realmente não conseguiria transmitir tudo aquilo que ela havia aprendido com o mestre. E Jesus, então, ouviu e ponderou com Joana. Então, eu vou passar um pouco dessa fala de Jesus para Joana, porque eu acho que esse é o mais importante da nossa palestra, que dessa fala de Jesus curta, algumas coisas que Jesus falou para Joana, é que nós podemos tirar tantos ensinamentos. Ele falou há 2000 anos e parece, quando a gente ouve essa fala, que ele está falando hoje para nós aqui, para nos ensinar também. E Jesus então ponderou com Joana. Joana, só há um Deus que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Aí a gente vai dar uma paradinha, porque quantas vezes as manifestações religiosas nossas, de católicos, de protestantes, são só hábitos exteriores. Nós frequentamos os rituais, mesmo falando de nós mesmos, para não falar de nenhuma outra religião, nós vamos lá, tomamos passe, ouvimos, e às vezes se torna só um hábito exterior, não é? Então, nós temos que pensar nisso. Será que nós estamos levando o nosso conhecimento realmente para a nossa evolução ou é só um pro forma? Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Então, faz parte também a gente frequentar, a gente seguir algumas recomendações, a gente frequentar o nosso centro, a gente tomar água frutificada, mas o principal é o quê? Abrir esse templo de fé dentro dos nossos corações. Enquanto nós não nos conscientizarmos que isso é o que Jesus veio nos falar há 2000 anos,
e não colocarmos em prática essa fé dentro do coração, não adianta que a gente faça só esses rituais, esses hábitos exteriores. E Jesus prosseguiu: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, eu acho que daí a gente também pode tirar um ensinamento que algumas coisas acontecem na nossa vida e nós lamentamos, julgamos o outro e não entendemos algumas passagens da nossa vida como uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade que a espiritualidade nos julgou dignos desse trabalho. E Joana estava ali aquele conflito com seu esposo, mas muitas vezes na nossa vida nós temos conflitos com amigos, com colegas de trabalho, com os pais, com os filhos. Então, todo esse ensinamento que Jesus tenta passar para Joana nessa conversa, a gente pode também trazer para a nossa realidade, para outros relacionamentos, e não só um relacionamento de esposo e esposa. Jesus continua: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Então, nós sabemos que muitas vezes nós temos uma razão justa para estarmos passando algumas situações na nossa vida. Pode ser até que essa razão, ou essa pessoa, ou esse companheiro, faça parte do nosso plano reencarnatório. Nada é por acaso. Eu fiz essa palestra um outro dia e me mandaram uma pergunta assim: então você acha que todas as mulheres, todas têm que aceitar, seja como for, os seus esposos? E a gente sabe que existem casos que são difíceis, casos de abuso, casos de agressões. Então, não é que eu ache isso. Não, eu acho que a gente tem que transportar esse ensinamento que Jesus passou para Joana em relação ao seu esposo para outras situações de nossa vida. Claro que existem situações que é até necessário. Às vezes, uma esposa deixa seu esposo mesmo com tristeza, porque para proteger sua família, proteger seus filhos. Mas vamos continuar a dizer o que Jesus disse para Joana. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Então, quantas pessoas na nossa vida são difíceis, mas são essas pessoas que estão na nossa vida para que sejam compreendidas, para que possamos passar um pouco do nosso aprendizado do Evangelho, para que nós possamos amá-los com um amor puro. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Abrolhos são plantas espinhosas, e as videiras, né, são onde a gente pode colher as uvas. As uvas que Jesus quer dizer aqui, as uvas, os frutos do amor aplicado na vida de Joana. Nesse momento dessa fala, Joana já se sentia um pouco melhor conversando com Jesus, sentia paz no seu coração, mas ainda ela tinha uma dúvida, porque ela achava que, mesmo assim, ela tinha que forçar o seu companheiro, ela tinha que tentar trazê-lo para aquela doutrina do Cristo, e ela achava que isso teria que ser, assim, a única maneira de salvá-lo. E ela indaga, então, mesmo sentindo um pouco já de paz no seu coração, ela indaga Jesus. Ela diz: Mestre, vossa palavra me alivia, mas não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, eu não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino. Então, Joana queria impor a situação. Quantas vezes nós fazemos isso também na nossa vida? A gente não quer convencer o outro do bem, convencer o outro do evangelho, a gente quer impor a nossa conduta. Nós julgamos que essa conduta é correta e é assim que nós queremos que o outro haja.
sabemos que isso não é dessa maneira que vamos convencer as pessoas, e sim com o nosso exemplo, com ensinamentos, e devagar, cada um a seu tempo, com amor, isso é o mais importante. E Jesus responde então para Joana mais uma vez: quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância e da indolência do espírito? Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador? Eu acho até engraçado, porque assim, várias vezes eu já falei para o Walter, por que a espiritualidade não vai lá e não fulmina aquela pessoa, aquele ditador? E Jesus falou isso, já respondeu isso para Joana. Ele disse, por qual motivo Deus não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição? Com suas forças sinistras na Terra. Então, a gente queria uma solução, assim, imediata, a gente queria que a espiritualidade foi lá, fulmina todo o mal, mas aquele mal também é filho de Deus, e cada um vai ter que aprender aqui com a sua experiência, cada um vai ser ajudado pelo amor de uma Joana, de uma companheira, para que possa todos nós seguirmos o caminho e não ser fulminados, né? Com nossa ignorância, vontade de fulminar o mal e continuar só quem tem boa determinação. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou no mundo um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus com apenas uma lágrima. Olha que lindo que Jesus responde para Joana. Como ele coloca que ela tem que ter paciência, que a gente não deve julgar o comportamento da outra pessoa como determinante. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo como se fora o teu filho. O amor maior que eu acho que nós conseguimos sentir aqui, nesse estágio que estamos, eu acredito que seja o amor por um filho, de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Então, olha o que Jesus pede para Joana, ela que pensava em deixá-lo. Ama o teu companheiro e ajuda-o como se fora o teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Olha que ensinamento profundo também para nossas vidas. Quantas vezes nós deveríamos ficar quietos? Quantas vezes o nosso silêncio seria a melhor resposta para algumas situações da nossa vida, para algumas indagações de outros companheiros dessa jornada? E, quando necessário, usar o verbo doce ou firme, doce ou realmente enérgico para a salvação, mas com sabedoria. Porque o que nós mais fazemos é usar o verbo o tempo todo. A gente quer usar o verbo, a gente quer convencer o outro da nossa ideia. E Jesus disse isso, né? Trabalha o silêncio em sua vida. Quantas vezes um silêncio poderia responder uma questão para um companheiro nosso de jornada? Volta ao teu lar e ama teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana, então, nesse momento, entende toda a mensagem de Jesus. Ela experimenta um alívio no seu coração, e Jesus, ainda antes de Joana partir, ele olha com olhos carinhosos para Joana e diz: vai, filha, e ser fiel.
Essa frase ficou sempre na memória de Joana, na sua vida. Vai, filha, e ser fiel. Ser fiel aos ensinamentos, ser fiel ao amor de Jesus. E Joana, desse dia em diante, então, ela resolveu realmente seguir os ensinamentos e esse conselho que Jesus lhe deu nesse dia. E ela passou a fazer o quê, então? Ela passou a valorizar o que o esposo tinha de bom. Ela amava o esposo, passou a valorizar suas virtudes e não valorizar os seus defeitos. E viveu por algum tempo tranquila com seu esposo, seguindo o seu amor, acompanhando seus atos, sempre tentando fazer aquilo que Jesus recomendou, buscar lá um embrião de coisas boas dentro do coração do esposo. E com isso, a espiritualidade lhe mandou um filho que foi muito querido, muito abençoado, e no livro ele cita então que os trabalhos da Joana aumentaram com seu filhinho, mas o amor cresceu muito. Só que nós sabemos que o seu esposo vivia naquele conflito, daquela situação toda. Apesar de Joana ali do seu lado como uma grande companheira, essas perseguições políticas que ele vivia, esse conflito, acabaram por desabar sobre o Cusa, sobre seu esposo. Desabou sobre a sua existência, ele foi traído pelo próprio Herodes, que colocou a culpa de alguns crimes em cima do seu esposo, e Cusa foi então abandonado, perdeu seu cargo, torturado então por essa situação, por ideias de vingança, pela vaidade ferida, acabou ficando doente, moléstias invadiram o seu físico e Cusa partiu, desencarnou numa noite sombria, deixando Joana com seu filhinho aqui naquela época de Jesus sozinha. Então, o que Joana pensou nesse momento? Como eu vou fazer para agora me restabelecer? Joana foi se empregar nas casas das senhoras da sociedade, na sociedade que ela fazia parte anteriormente. Foi recriminada por algumas de suas companheiras, dizendo que ela não tinha nível para aquilo, ela não tinha nível para ser uma serva. E Joana diz que o próprio Jesus, o próprio mestre, trabalhou na carpintaria e viveu humildemente, porque ela não poderia fazer isso. E assim ela fez. Ela se empregou, trabalhou como a mais humilde das servas em várias casas e com isso conseguiu pão para o seu filho, continuava seguindo os ensinamentos de Jesus e continuava seguindo as pregações dos discípulos. Jesus aconteceu toda a sua história, foi crucificado, ela e as outras mulheres estiveram lá apoiando Maria, mãe de Jesus, e ela continuou como serva e foi ficando idosa, e continuou frequentando as pregações dos discípulos. E o que a gente tem que entender também, que nessa época a gente continuava naquela situação do Império Romano. E mais tarde, né, em 64, o imperador passou a ser Nero. Nero, que a gente conhece dos livros de história. Nero, que era tido como um louco, que ficou com aquela fama de ter colocado fogo em Roma. E tem algumas versões que eu procurei sobre isso. Alguns dizem que Nero realmente ele colocou fogo no próprio palácio, porque ele tinha uma intenção de construir um novo palácio real para ele. E o Senado romano não tinha aprovado. Só que quando ele colocou fogo no próprio palácio, esse fogo se alastrou e queimou 10 dos 14 bairros de Roma naquela época. E ele colocou, entre aspas, a culpa nos cristãos. E ele disse que os cristãos eram inimigos do gênero humano, que por isso mereciam sofrer as mais severas punições. Então, a gente pode imaginar que os cristãos já eram perseguidos, já eram colocados naquelas arenas com os leões, com as feras, e passaram também a ser queimados em fogueiras, porque já que eles eram tidos como os culpados desse incêndio de Roma. E Joana,
num dia desses de pregação, ela estava lá com seu filho, que já era um homem, e foi capturada pelos soldados romanos. Essas pregações aconteciam escondidas, em cavernas, e Joana foi uma dessas vítimas. E no ano de 68, ela encontrava-se então presa, aquela velha serva de Jesus, presa juntamente com o seu filho, para sofrer esse martírio, para ser queimada viva, como aconteceu com muitos cristãos e também com muitos discípulos de Jesus, que foram crucificados e queimados. E naquele momento, Joana e seu filho, eles presos ali, e os guardas romanos, eles gritavam, e inclusive o povo gritava, o povo gostava de ver aquilo, aquele circo de horrores, e eles gritavam para Joana, abjura Jesus. E Joana, firme, tranquila, sem que descesse uma lágrima dos seus olhos, se mantinha firme. Só que nesse momento ela escuta o seu filho ao seu lado, dizendo: Mãe, repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Esse momento muito difícil para Joana, nesse momento sim, as lágrimas correram os seus olhos, e aquela angústia de ver o seu próprio filho padecendo, e ela ouve aqueles gritos todos da população ao redor, do povo enlouquecido. Só que nesse momento, Joana consegue se fugir daquela situação e passa um filme todo pela sua mente. Um filme desde o seu casamento, os momentos felizes, no lar festivo que ela conseguiu manter, as horas de ventura, também todos os seus desgostos, os desgostos com o homem amado, as emoções maternais de ter recebido aquele filho, os fracassos do marido, a sua morte, a viuvez, o trabalho, as fases difíceis. Passou todo um filme de sua vida em sua mente. E escutando aquele pedido do seu filho, Joana também lembrou-se de Maria, que Maria, a mãe de Jesus, vendo seu filho crucificado, soubera suportar todo esse sofrimento com dignidade. E lembrou-se daquela última frase de Jesus: vai, filha, e ser fiel. Lembrando de tudo isso, lembrando dessa frase de Jesus para ela mesma, ela criou forças dentro dela e falou ao seu filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E nesse momento, então, eu acredito que ela se conteve junto com o seu filho, e frente àqueles aplausos delirantes do povo, os guardas ainda desafiavam. E eles disseram a Joana: o teu Cristo não soube apenas te ensinar a morrer? E ela, já com aquela fogueira acesa a seus pés, frente à morte, ainda teve forças para responder aos soldados: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse momento de dor, de sofrimento, Joana sentiu a mão do mestre em teu ombro. E sentiu essa mão do mestre que tocava seus ombros e escutou sua carinhosa fala. E Jesus lhe disse: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, eu acho isso, assim, essa parte, assim, linda, né? Linda, linda. Que merecimento desse espírito, para que, como ela viveu a sua vida, que merecimento ela teve, que foi recebida por Jesus. Então, Jesus veio interromper ali o seu sofrimento para receber Joana. Então, uma coisa para a gente pensar é: quem é Joana, né? Quem é esse espírito? Quanta sabedoria nessa vida Joana conseguiu passar para as pessoas ao seu lado. E nós sabemos, muito pelo nosso querido Divaldo, de algumas encarnações de Joana.
Ele diz em várias das suas palestras, Divaldo, que Joana reencarnou muitas vezes, sempre, maioria das vezes, como uma religiosa, sempre servindo aos ensinamentos do Cristo, né? E nós temos na história 4 reencarnações que nos foi permitido conhecer de Joana. A primeira é essa, que a gente escutou, essa história tão bonita da Joana de Cusa, nos tempos de Cristo. Depois, Joana reencarnou na Itália, nos tempos de Francisco de Assis. E alguns livros citam que talvez a Joana tenha sido Clara, a irmã de Francisco de Assis. Clara, que é venerada por várias religiões, como na Igreja Católica, como Santa Clara, como Joana no Brasil, no século XIX, como Joana Angélica de Jesus, na Bahia, que seria Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo. E Joana, a gente sabe que um livro que é Após a Tempestade, nesse livro ela mesma narra que participou da codificação espírita, da codificação de Allan Kardec. Ela cita que muitos espíritos trabalharam na codificação, não só com as mensagens, mas com um apoio espiritual, com a sua energia, dentro daquele trabalho tão grande que foi realizado por Allan Kardec. E ela, humildemente, escreveu 2 artigos para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não assinou. Assinou como um espírito amigo, que é, no capítulo 9, um artigo que tem o título de A Paciência, e no capítulo 18, um artigo que tem o seguinte título: Dar-se-á aquele que tem. Então, com toda essa história da Joana, nós sabemos que nós estamos frente a um espírito de muita luz, a um espírito de muitos ensinamentos que nós podemos seguir. E algumas coisas, além de tudo isso que Jesus disse naquela época, que serve para nós aqui, parece que ele está falando hoje para nós aqui, uma coisa que me veio é como era difícil ser cristão, como era arriscado fisicamente, que martírios sofreram os cristãos daquela época. E hoje em dia, nós também enfrentamos esses martírios, só que são velados, são mais delicados, mas eu tenho certeza que todos nós enfrentamos esses desafios todos os dias na nossa vida. Mais delicados, nós não somos jogados nas arenas de leões, né? Mas nós ainda estamos nessa luta, nós ainda estamos buscando a melhor maneira de seguir o Cristo, de evoluir, de enfrentar nossos problemas. E nós temos um benefício que é a doutrina espírita, que é uma doutrina tão iluminada que nos ajuda, que nos coloca no rumo, que nos dá artifícios para que nós possamos seguir. Então, acho que o que eu queria dizer para vocês era isso. Eu acho que esse exemplo da Joana, nós podemos tirar, assim, muitos ensinamentos em nossa vida. E para terminar, eu queria dizer uma frase que Jesus também disse naquela época, que está no livro Boa Nova, no capítulo 22, que ele homenageia as mulheres. E já que o nosso tema era uma mulher tão especial, então eu vou encerrar para vocês lendo essa frase do livro Boa Nova. Jesus disse: será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Então, eu achei muito bonito essa frase de Jesus, que nos homenageia, mas não só as mulheres, porque, como nós dissemos, os homens aí presentes também já foram mulheres, né? Então, a todos nós, né? Então, obrigada. Mônica, quem agradece somos nós.
poder ouvir a história de Joana de Cusa pela tua voz, com a tua vibração, com o brilho do seu olhar, é muito gratificante. E nós jamais nos cansaremos de ouvir essa narrativa. Ela impacta demais os nossos sentimentos, os nossos corações. E a cadência na qual você colocou toda a vivência de Joana de Cusa é uma reflexão que nós guardaremos para a noite realizarmos, questionando acerca da nossa fé. Quiçá, se pudéssemos nós também, na hora da nossa partida daqui da Terra, tivéssemos o acolhimento direto de Jesus, tocando-nos ao ombro na hora da passagem, dizendo-nos: tenha bom ânimo, venha comigo, estou aqui. Mas a luta é constante e através do espelho desses espíritos tão missionários que refletem esses exemplos a serem seguidos, que nós percebemos o quanto temos que trabalhar, mas o quanto o Evangelho nos possibilita em combustível para o nosso crescimento e para o nosso caminhar. Um beijo enorme a você, viu, Mônica? E muito agradecido e feliz. Eu vou passar agora a palavra para o Walter Bonaparte, para que ele também faça as suas observações, coloque o seu coração e encaminhe a prece de encerramento, tá bom? Olá, boa noite. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade da manifestação. Eu fico muito feliz com a Mônica falando sobre esse assunto. É um assunto tocante, é uma mulher especial. E a Mônica também. A Mônica é especial e a Joana de Cusa também, as duas. Mas as mulheres do Evangelho é um assunto realmente que é apaixonante, né? E a gente ouvir a história de uma mulher que seguiu Cristo e ainda teve iluminação para diversas outras encarnações, ainda ser uma pessoa especial e nos trazer tanto ensinamento, e que ficou e que ainda vamos assimilando devagar, é uma coisa tão bonita da gente ter essa informação. Realmente, eu também agradeço, participei desse estudo junto com ela, me encantei com a história de Joana também. Quando a Joana foi estudada por nós, vamos dizer assim, porque eu participei de algumas coisas que ela lia, a gente sempre se lembra de algumas pessoas em comum, algumas pessoas que abdicam da sua vida, são Joanas que estão em busca dessa mesma iluminação e que às vezes não conseguem o sucesso aparente daquele ato, mas que com certeza estão protegidas também pela espiritualidade e tem os emissários de Cristo colocando também a sua mão sobre os ombros. A gente aqui muitas vezes não percebe e não consegue sentir que a gente tem esse amparo e que essa confiança. Então, o tendes bom ânimo é muito forte, né? Então, somos realmente homens e mulheres de pouca fé. Então, até hoje, isso continua valendo e a gente precisa se transformar nesse sentido, acreditar de verdade, não só ler e ouvir, mas sim metabolizar isso e trazer isso para dentro do nosso interior e acreditar verdadeiramente nessas atitudes e nessa luz que nos é enviada e que a gente muitas vezes não consegue enxergar, ou talvez na maioria das vezes a gente não enxergue, mas que está nos iluminando, né? Então esse é o comentário que eu deixo para vocês. E agora eu convido todos vocês então para que a gente possa fazer uma prece de encerramento, e respirando fundo, fechando nossos olhos e pedindo que a proteção de Cristo esteja ao nosso lado e que Joana também, com sua mão iluminada, com seus olhos olhando para nós, nos traga todo o benefício que ela tem e todo o benefício que ela trouxe dos ensinamentos de Cristo, vivenciando isso junto ao Mestre, em sua encarnação privilegiada, com a pessoa que mais luz nos trouxe.
Pedimos também e agradecemos de sermos cristãos numa época diferente, como foi comentado, nessa época em que não existem mais as violências terríveis como no passado. Apesar de muitos sofrimentos ainda, temos ainda muitas vantagens de praticar essa doutrina espírita e sermos cristãos nesse momento. Pedimos a proteção de todos os guias e todos aqueles que nos assessoram e nos olham, para que nossa trajetória seja mais leve e que possamos enxergar tudo aquilo de bom que nos é dado. Que tenhamos otimismo, que tenhamos paz no coração, que consigamos compreender tudo aquilo que nos é dado para enfrentar. Pai, nos proteja e nos dê uma boa noite e que faça com que esses ensinamentos entrem em nosso coração, para que juntos possamos atingir sempre um grau mais elevado e possamos ter nosso irmão ao nosso lado sendo bem tratado, sendo respeitado assim como nós nos respeitamos e devemos nos respeitar. Obrigado, que a paz esteja com todos e uma boa noite a todos. Obrigado, que assim seja.